E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? Mandem notícias, o Pai continua com saudades. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 8 do Êxodo. Falaremos um pouco no final do capítulo 7, porque é no final desse capítulo que registra-se o início, das pragas sobre o Egito. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero chegar no capítulo 12, versículo 12, porque é interessante observar que nesse versículo nós temos o fechamento das 10 pragas, mas é importante esse versículo para esclarecer todo o processo que nós vamos avaliar dessas 10 pragas. Acompanhe comigo o versículo 12 do capítulo 12 do livro do Êxodo. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o que a gente quer falar sobre a reflexão é que esse versículo ele traz o resumo de tudo aquilo que aconteceu. Quando paramos para analisar as 10 pragas que aconteceram sobre o Egito, nós temos uma mensagem clara do Senhor. O Senhor precisava mostrar ao povo de Israel e também ao povo do Egito quem era de fato o Deus verdadeiro. O Egito, uma nação carregada de deuses, onde vários elementos eram representados por um Deus específico. O próprio rio Nilo, ele era visto como uma divindade, pois a nação do Egito bebia dessa fonte. Eles acreditavam que o rio Nilo era um Deus representado, porque toda a nação se alimentava pelas águas, matavam a sua sede, matavam a sua fome com toda a irrigação que aquele rio fazia. Então era uma fonte de vida. O interessante é que logo na primeira praga, Deus manda que Moisés se direcione a essas águas, e essas águas se transformaram em sangue. O rio se tornou um rio de morte. E o povo do Egito percebeu e viu isso. Como acreditar num Deus que não tinha força para mudar o decreto de Deus, o verdadeiro? E de todas as pragas que foram surgindo, cada praga representava a queda de uma divindade. O povo do Egito foi percebendo que cada deus a quem eles serviam ia perdendo força, justamente porque percebiam que Deus era maior. É interessante que numa das pragas, e a gente vai observar, eu vou achar aqui qual seria, é a praga da escuridão. Se eu não me engano, a 9ª praga. É isso mesmo, a 9ª praga. Já chegamos aí ao capítulo 10. Para a gente falar de forma mais resumida, a 9ª praga foi conhecida como as trevas. Estenda a mão para o céu, diz o Senhor, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar.
Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Uma das divindades existentes no Egito era a divindade representada pelo Sol, a divindade chamada Ra. Eu pergunto a vocês, durante 3 dias, por onde andou o Sol que não pudesse ser visto pelo povo do Egito? Que densas trevas foram essas que tornaram a movimentação impossível? A Bíblia relata que o povo ficou sentado no seu lugar durante 3 dias. Eu não sei se você já parou para refletir sobre essa situação. As trevas eram tão densas que impediu as pessoas de circularem. E o que a gente tem aqui, então, é justamente olhar para o povo do Egito, que acreditava nos seus deuses, passaram a não mais acreditar, passaram a ter dificuldades nesse acreditar, porque Deus se provou um Deus verdadeiro, um Deus maior. E assim o Senhor fez com que o povo de Israel fosse visto como um povo que servia ao Deus verdadeiro. Acho que essa é a reflexão que a gente pode trazer até aqui. Capítulo 12 chega até a 10ª praga, a morte do primogênito. E quando a gente para pensar na morte do primogênito, a gente observa que, da mesma forma que Faraó, lá atrás, havia mandado matar os filhos meninos de Israel, a gente observa que Deus mostrou que o seu poder estava acima do próprio Faraó, pois o anjo da morte passou e levou todos os primogênitos do Egito. A salvação estava no sangue do Cordeiro, que, utilizado nos umbrais e nas laterais das portas das casas dos hebreus, fizeram com que o espírito da morte não levasse os primogênitos. A gente observa que ali era uma prefiguração da vinda de Cristo, o Cordeiro que viria para salvar o mundo com o derramar do seu sangue. É a reflexão que nós temos para hoje. O Êxodo é a história que conta da libertação do povo de Israel, do povo hebreu, da escravidão do Egito. Próximos capítulos vão falar sobre a saída de fato desse povo das terras do Egito. Passarão pelo Mar Vermelho. Mas e o que acontecerá com o povo a partir daí? É o que nós vamos ver nos próximos capítulos. Por enquanto, fica essa reflexão que o Senhor usa de mão poderosa, mão forte, para trazer libertação para o seu povo. O que nós podemos trazer para os nossos dias? Esse mesmo Deus é o Deus que nos livra da escravidão do pecado, através de Jesus Cristo. E assim somos gratos, porque o nosso olhar precisa ser um olhar de reconhecimento. E reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Mandem notícias, porque vocês já sabem, o Pai continua com saudade.